Presidente, eu queria inicialmente agradecer o convite. Eu sempre volto a esta casa e aqui a esta comissão com maior gosto, com a comissão mista, né, como sempre o fiz durante, já lá vão 30 anos de participação de eventos, de seminários, de audiências públicas, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. E venho muito mais para aprender, como acabo de aprender aqui com a intervenção inicial de Dom Leonardo. Permita-me, presidente, agradecer aos eminentes senadores que estão diretamente relacionados à convocação desta audiência pública. Primeiro, a Vossa Excelência, ao senador Jorge Viana, que estava até há pouco aqui, e certamente voltará, ao senador Capiberibe e também ao deputado Sarney Filho, que foram, em nome do Parlamento Brasileiro, buscar o apoio da CNBB e também do próprio Núncio Apostólico, que não está conosco hoje aqui, mas eu pediria a Dom Leonardo que levasse os nossos cumprimentos e agradecimento pelo empenho pessoal que ele tem com este tema e os debates no Brasil. Agradeço também, enfim, aos outros senadores que aqui se encontram, especialmente os senadores da Amazônia. Vejo a senadora Vanessa entrando aqui, o próprio senador Capiberibe. E o meu colega, amigo de muito tempo, Washington Novaes. Sempre leio os artigos do Washington como um... Ministro, pois não. Vossa Excelência está vendo que nós somos aqui moradores do mesmo rio. O Capiberibe cuida da Foz, a Vanessa do Médio Amazonas e eu lá das cabeceiras. Eu acho que o privilégio é meu, porque cabeceiras são lugares de água pura. Mas também a responsabilidade é maior. Muito maior. Vocês não podem fazer besteira por lá, não, viu? Não. Mas não. o rio, eu acho que quem está na cabeceira é um pouco, assim, o mais responsável, mas também, talvez, não é proprietário, esse termo não é adequado para o meio ambiente, mas, assim é o responsável pelo rio. Quero dizer com isso que o rio é nosso. Já que o senador Jorge Viana fez a interrupção, eu queria ter a alegria de agradecer também ao presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, que providenciou essa transmissão ao vivo pela TV Senado, tendo em vista a importância do tema que nós estamos aqui debatendo. Bem, eu, como segundo a falar, eu acho que Vossa Excelência, ao trazer o Rio, nos liga diretamente à encíclica, e ao trazer a Amazônia, e ao trazer, imediatamente se retificando a ideia de propriedade, também nos liga à encíclica, como vamos ver em seguida. Dom Leonardo, filósofo, teólogo, trouxe um panorama rápido, conciso, na perspectiva precisamente filosófica e teológica. Eu gostaria aqui de, não poderia ser diferente, buscar encaminhar uma análise breve da encíclica para o objetivo jurídico. E começo dizendo que esta não é uma encíclica dos católicos ou para os católicos. Este ponto de partida é fundamental. Esta é uma encíclica, como o próprio texto o diz, aspas, um documento dirigido a todas as pessoas de boa vontade, fecho aspas. Portanto, católicos, não católicos, cristãos, não cristãos, crentes e ateus. Porque o fio que une todos essas pessoas é exatamente a expressão pessoas de boa vontade. Daí que esta encíclica, ao contrário de outras encíclicas, não tem um objetivo limitado apenas ao marco, ou, se quiserem, às muralhas da Igreja Católica ou do cristianismo. O Papa falou para todos. Em segundo lugar,
É um texto tão rico e tão complexo, aliás, está disponível online, em tradução para o português, e eu faço essa recomendação que leiam, imprimam e leiam. Vão se emocionar. O texto, o português é de Portugal. Eu vi o Dom Leonardo com o livrinho, já ia pedir uma cópia ou saber onde eu posso comprar, porque eu tenho o texto impresso do computador. Se eu puder interromper, senhor ministro, eu enviei a todos os senadores o texto, todos os senadores enviei, e estamos enviando também a todos os deputados. Isso. Não, também. Eu posso enviar também para o senhor Não, ministro. Mas não só para mim. Eu acho que os juízes brasileiros precisam ler esta encíclica. Olha, eu acho que o senhor deveria começar a vender, viu, esses impressos aí. Mas é a minha sugestão, e vou fazer ao presidente da Associação de Magistrados Brasileiros e a Associação de Juízes Federais, na medida em que não é um texto religioso stricto sensu, que se faça uma edição conjunta para a divulgação perante o Judiciário. Pois bem, esta é uma encíclica que permite várias leituras simultâneas. Embora, como Dom Leonardo indicou, cuide também do, aspas, Evangelho da Criação, fecho aspas. Permite uma leitura religiosa, eu não me sinto habilitado a fazer esta leitura. Permite uma leitura ética, também não me sinto habilitado, isso é tarefa dos filósofos, como Dom Leonardo ou como Washington Novaes. Permite uma leitura científica, tal a quantidade de dados que estão lá, não é apenas, ter um texto que vem de inspiração, e já seria muito válido, vindo da inspiração do Papa Francisco, mas é um texto baseado na ciência, mas também permite a leitura política, e por isso estamos no parlamento, uma leitura econômica, e os atores econômicos precisam debater esta encíclica, e, finalmente, nós temos grandes repercussões jurídicas. Um terceiro ponto introdutório a ser realçado é que não é uma encíclica sobre as mudanças climáticas apenas. É uma encíclica que começa tratando exatamente de, aspas, poluição, resíduos e cultura do descarte, fecho aspas, e segue com a questão da água, tão cara ao presidente e a mim mesmo, que venho do sertão da Paraíba. Continua com a perda de biodiversidade, senador Jorge Viana, algo que Vossa Excelência se dedica com tanta paixão, e menciona expressamente, aspas, senador Capiberibe, a Amazônia e a bacia fluvial do Congo, fecho aspas, e aí, senadora Vanessa, vem o ponto extraordinário, porque se só mencionasse, nós, brasileiros, já nos sentiríamos extremamente honrados. Mas qualifica a Amazônia e a bacia fluvial do Congo como, aspas, pulmões do planeta repletos de biodiversidade, fecho aspas. Antes falávamos em pulmões do planeta. O Papa vem e diz, não, pulmão do planeta, sim, mas é mais do que um pulmão, já que abriga essa vastíssima biodiversidade, a maior biodiversidade planetária que está nas florestas tropicais. É um texto que, na perspectiva metodológica, me parece perfeito, porque começa com um diagnóstico, aspas, o que está a acontecer à nossa casa, fecho aspas, e termina, meu caro Washington, com um plano de ação. Veja que encíclica extraordinária, um plano de ação, modestamente chamado de, aspas, algumas linhas de orientação e ação, fecho aspas. Ou seja, o Papa não pregou apenas na teoria, mas já trouxe algumas indicações mais concretas para todos nós, esses, e eu utilizo a expressão,
nós todos que nos achamos, que fazemos estamos convencidos que fazemos parte do grupo das pessoas de boa vontade. Eu termino essa parte introdutória afirmando que, considerando a enorme complexidade deste texto, que exige aprofundamento do Congresso Nacional, a minha sugestão é que outras audiências públicas sejam realizadas para analisar especificamente os pontos: água, biodiversidade, resíduos, consumo sustentável, todas essas questões que estão previstas e que aqui, evidentemente, nós não podemos enfrentar. Mas há uma tarefa maior para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados e para o Senado, que advém desta encíclica. É, com base no seu texto, rever a legislação brasileira, verificar as impropriedades que aí estão, verificar as omissões que aí estão, porque é tarefa do Congresso Nacional cuidar do marco regulatório. E o nosso Congresso tem feito um excelente trabalho na área ambiental. Eu poderia listar aqui vários textos legislativos, a começar pela própria Lei da Política Nacional sobre Mudanças do Clima e essa comissão conjunta, mista, permanente, que é algo extraordinário no mundo como um todo. Eu queria agora tratar de algumas questões que têm relevância jurídica. Isto é apenas um apanhado rápido que eu faço diante do tempo escasso que todos nós temos, e há uma posse às 11 horas que, infelizmente, eu tenho que estar. O pano de fundo desta encíclica é aquilo que o Papa denominou preocupação comum, fecho aspas. Preocupação comum que vai derivar ou vai desaguar em responsabilidade comum. E aqui eu trago um autor que eu sei que é muito caro, imagino que seja muito caro ao filósofo Dom Leonardo, que é Hans Jonas, na sua Ética da Responsabilidade. Isto permeia o texto da encíclica. Na perspectiva da preocupação comum, a encíclica fala em nossa casa comum. Duas referências extraordinárias. Primeiro, porque é uma referência que nos leva ao ambiente mais estrito do nosso viver, que é a casa. Mas é também o mais sagrado, porque nós sabemos que até o direito penal, a casa a residência é protegida. Além disso, o Papa, em derivação desta preocupação comum, da ideia de nossa casa comum, que está repetida em vários pontos da encíclica, faz uma referência consequencial a uma nova solidariedade universal. Ou seja, quando nós falamos de solidariedade, que é a base do Estado Social, e se formos à nossa Constituição Federal, se enganam aqueles que ainda pensam que nós vivemos num regime de capitalismo selvagem. Esses são desafetos do texto constitucional. Porque lá no artigo 3º do texto constitucional está a solidariedade como base de todas as instituições e, para usar a expressão de Dom Leonardo, das relações que aí derivem no nosso país. Mas o Papa Francisco vai mais além e qualifica esta solidariedade. Não é a solidariedade tradicional. É uma solidariedade, primeiro, que é nova, por quê? Porque inclui o ecológico, inclui o abstrato, a relação com as gerações futuras, mas é também uma solidariedade universal, não está baseada em um único país, nem mesmo num grupo de país, mas é uma solidariedade do planeta como um todo. A encíclica fala do desenvolvimento sustentável, mas também aqui inova. Não é mais apenas desenvolvimento sustentável, é desenvolvimento sustentável e integral. E aí nós podemos
fazer várias audiências públicas para debater o que é o desenvolvimento sustentável integral. Porque o sustentável reforça o integral e o integral reforça o sustentável. É também uma encíclica que, pela primeira vez, a este nível, dá à degradação ambiental nome e sobrenome. A chama de crise ecológica. Ou seja, no passado, e não faz muito tempo, nós que nos preocupávamos com a questão ambiental, inclusive a CNBB, no documento preparatório lá da Rio 92, que está citado na encíclica, portanto, a CNBB não é nenhuma noviça neste tema. Todos nós éramos chamados de pessoas que viviam um clima catastrófico. Era uma forma de diminuir a seriedade das preocupações que nós tínhamos. E agora vem o Papa e diz, não, isto tem nome, chama-se crise ecológica. Portanto, não é um mero desacerto circunstancial do sistema produtivo ou do sistema de consumo, mas é uma crise efetiva. Eu termino indicando algumas outras preocupações desta encíclica, e que nós não podemos esquecer. A preocupação com os pobres. A crise ambiental, ela é única, mas ela afeta as pessoas de maneira diversa. Nós, todos os que estamos aqui, temos condições de nos mudar, buscar lugares mais aprazíveis. Os pobres e os hipervulneráveis não têm. Estão condenados a viver a crise ecológica na sua inteireza. E esta encíclica, do começo ao fim, seja no plano internacional, seja no plano local, não esquece a preocupação complementar que nós devemos ter com os pobres e com os vulneráveis. Eu encerro com alguns aspectos jurídicos que eu apenas lanço, mas que estão em sintonia com a nossa Constituição e com o direito ambiental brasileiro. E o mais interessante, o Washington, você que esconde que é formado em Direito pela Universidade de São Paulo, não constou do seu currículo. Aliás, nunca consta, mas ele é formado pela Universidade de São Paulo em Direito. Aqui, a nossa jurisprudência está cada vez mais caminhando em sintonia com esta visão da encíclica. Quais são esses pontos? Eu só listo. Primeiro, a definição expressa no texto do clima como, aspas, bem comum. Bem no sentido de objeto. E isto está em sintonia, senadora Vanessa, com a Lei 12.187, a Lei da Política Nacional sobre Mudanças do Clima. É exatamente o que o Congresso Nacional, Câmara e Senado fizeram ao elaborar esta lei, pela primeira vez tratando o clima como um bem jurídico a ser tutelado, e um bem jurídico de caráter universal. A encíclica critica, aspas, a privatização dos espaços, fecho aspas. E a poluição não deixa de ser uma privatização de espaços intangíveis. Poluição do ar, poluição das águas, com resíduos, pela mineração, como aqui mencionado por Dom Leonardo. E vai além, veja que texto jurídico. Aspas, o meio ambiente é um bem coletivo, patrimônio de toda a humanidade, e a consequência, irresponsabilidade de todos. E aí, para mim, a expressão mais preciosa, entre tantas, na perspectiva jurídica, desta encíclica: quem possui uma parte é apenas para administrar em benefício de todos, fecho aspas. Uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça anterior à encíclica, diz exatamente isto,
que quem é titular de serviços ecológicos, e todos somos, tem uma posição apenas fiduciária. Vale dizer, de cuidado, exatamente como afirma aqui a encíclica. E, por último, é uma encíclica que se manifesta de maneira direta contra um possível direito nosso, dos seres humanos, de decretar a extinção de espécies. E o texto afirma, aspas, cada criatura tem uma função e nenhuma é supérflua. Da bactéria aos mamíferos. Eu repito, cada criatura tem uma função e nenhuma é supérflua. Traduzindo em linguagem jurídica, nenhum de nós, pessoas físicas, pessoas jurídicas, Estado, nenhum de nós tem direito a decretar a extinção de uma única espécie. E, por fim, a encíclica fala, e parece que estava falando até com o Congresso brasileiro, que fez o seu dever de casa neste ponto, em aspas, transparência nos processos decisórios, fecho aspas. É a democracia ambiental. É a participação vinculada à informação adequada no licenciamento ambiental, no estudo prévio de impacto ambiental. Tudo isso, e aqui eu encerro, aspas, ouvindo os gemidos da irmã terra, fecho aspas, que certamente vão nos levar a, aspas, conversão ecológica, fecho aspas, inclusive do direito e de nós juízes. Obrigado.